Isso é muito bom. Num determinado momento da sua vida, e eu vou reduzir aí, retornar a 2004, o PT estava fora do poder em Camaçari. Você, jovem, militante, buscando e lutando para ver dentro, evidentemente, de uma linha de oposição à história de Tude e Helder, dentro de Camaçari, esse jovem, junto naturalmente com outros colegas, imaginava a chegada em algum dia de alguém do PT para tomar conta, eu diria, do governo municipal. E via já em Caetano essa possibilidade de chegar lá? Rui, eu prefiro retornar um pouco a 2000, uma breve passagem pelo Partido Comunista do Brasil, e Camaçari começou a experimentar algo novo do ponto de vista da campanha política de esquerda. A chegada do então deputado federal Jacques Wagner para disputar a eleição pelo Partido dos Trabalhadores em Camaçari, disputar a prefeitura contra um sistema, um regime que estava em plena ascensão, em plena hegemonia, né? O carlismo com seu preposto, um dos mais reconhecidos prepostos da política carlista, que era o então prefeito José Tude. E o Wagner corajosamente veio cumprir essa tarefa do partido de disputar a eleição, e com isso o PT veio se abrindo, já congregando lideranças que participaram de outras experiências partidárias. O próprio Caetano, a própria Luísa Maia e diversas outras figuras que vieram de outras experiências partidárias democráticas e populares entraram no PT, e isso deu um incremento ao partido no município, e a gente estava lá já. Primeira campanha assim que a gente participou ativamente na militância. Ótimo. Então... ainda pelo PCdoB. E aí, em 2001, uma série de jovens se filiou ao PT. Inclusive, teve um ato público com o já derrotado candidato Jacques Wagner, mas dando continuidade à sua tarefa de fazer o partido crescer em Camaçari, fez um ato público no seu aniversário de fazer uma festa de celebração dessas novas filiações. E aí, em 2001, formalmente, essa turma de jovens e outros filiados novos ingressaram no partido. E aí você estava? A gente estava nisso. Em 2002, nós resolvemos nos organizar e fundar o núcleo de base da juventude do PT. O PT tem isso, né? Um pouco que, ultimamente, a gente vem se distanciando da criação. Eu até vou querer conversar com você mais sobre isso, porque em novembro nós vamos ter, provavelmente, ou não, está no calendário, o que eles chamam de PED, vocês chamam, né, o partido de PED, que são, digamos assim, as eleições diretas, nacionais, não é? Estaduais e municipais. Exatamente. E aí a gente vai chegar lá. Mas esse jovem, retornamos à época de Jacques Wagner, deputado federal, candidato a prefeito, derrotado, mas nessa derrota experimenta-se aí para um jovem que era do Partido Comunista do Brasil, né, Partido Comunista Brasileiro, a expectativa de vir para o PT. O que naquele momento fez com que você, do Partido Comunista Brasileiro, viesse para o PT? Na verdade, a causa, algo automático, que a presença de Wagner na condução disso, essa liderança, foi capaz de ser um elemento muito importante na sua vida? Com todo o respeito que eu tenho aos companheiros, camaradas do Partido Comunista do Brasil, uma grande escola de grandes quadros aí da política nacional, a minha referência política sempre foi o PT, do ponto de vista da observação que a gente fazia da política mais distanciada pela televisão, das campanhas eleitorais. Primeiro voto de Lula, do Zezé, então candidato a governador em 98, a gente sempre teve essa referência no PT. Só que, pelas relações de amizade, na verdade, aquela coisa bem voluntariosa, na campanha de 2000, eu ingressei na campanha da professora Margarida, uma amiga nossa, grande combativa, sindicalista. Nós entramos na campanha pelos laços de amizade que a gente tinha com a turma que a gente andava. Né? Ela do Partido Comunista Brasileiro, que agora, me parece, há uma expectativa de que ela mude de partido. É só uma expectativa ou deverá se consolidar, no seu ponto de vista? Não estou autorizado, mas vou aqui falar para pouca gente, para você, a sensação é que ela virá para o PT. Seria uma coisa natural também. Até pessoalmente. O que aconteceu com você há tempos atrás. Exatamente, né? É uma coisa... Mas... E aí você, enquanto, evidente, nessa primeira ebulição de partido, ou seja, isso contagia o jovem de que maneira? Ou seja, o que toca um jovem, não é, para o ambiente político? Ok. Primeiro, a matriz escolar. Primeiro momento. Opção 2. Os pais eram militantes, ou seja, políticos. 3,
influenciado por amigos. 4, porque, dentre, evidentemente, a oportunidade de leitura, absorveu muito Engels, Marx e entendia que isso seria algo, socialmente falando, muito interessante para trilhar e gostar da política. Em que momento a política toca o jovem Fábio? E que faz os olhos brilharem, dizendo, olha, eu podia estar trabalhando no polo petroquímico e, de repente, a política me conquista. Foi a militância partidária, digamos, a ebulição de Camaçari em torno de uma campanha, ou já está no sangue, ou já estava no sangue e se descobriu por uma campanha política? Na verdade, o interesse pela política, geralmente nós não somos educados para entrar na política, principalmente eu que não tenho uma família, digamos, sei. Meus pais não são militantes, né? E não estava no DNA. Geralmente, depois os convenci, principalmente minha mãe, a entrar na militância. Hoje meus irmãos, sua grande maioria, são militantes, do PT. Aconteceu o inverso. E aconteceu o inverso. Aí o que acontece? Eu acompanhava a política muito pelo telejornalismo. Eu sempre acompanhei os telejornais e o noticiário político era repleto. A campanha de 89 eu tinha, antes de completar 10 anos, né? Em setembro é que eu faço aniversário, eu acompanhei aquela campanha, que foi uma grande campanha de quadros, e aquilo me chamou muito a atenção. Daí você toca a sua vida, vai estudando e vai acompanhando, mas aí nesse interstício você vai acompanhando alguns atos, né? Durante o segundo grau eu acompanhava as grandes mobilizações que tiveram em Camaçari, ainda dirigidas pelo PCdoB, e eu não era um militante orgânico do movimento estudantil, mas acompanhava aí algumas passeatas, tanto aquelas que eram fomentadas por algum protesto de nível municipal, como a grande mobilização do Fora Collor. Eu fui base do Fora Collor, pintei a cara lá e fui pra rua. E o Fora Collor em Camaçari, ele ainda com movimento estudantil forte, com grandes lideranças estudantis, Silvia Bandeira, eu era um anônimo militante esporádico, né? Ia pra rua, aquela coisa voluntariosa. Mas já identificado pela causa. Exatamente, já identificado e bem localizado na política como uma figura de esquerda, que aspirava, que respirava esse clima, né, de enfrentamento da política tradicional. Você acha que Camaçari, vamos analisar agora rapidamente, mas é importante isso, 417 municípios, né? Tamanho, formam a Bahia. Como você classificaria Camaçari dentre esses outros municípios em relação à sua politização? Como é que você classifica hoje como morador, como residente em Camaçari, como nascido em Camaçari, em relação à sociedade? Camaçari é efetivamente politizada? Você acha que consegue diferenciar ela em relação a outros municípios, como, por exemplo, Lauro de Freitas, Salvador, enfim, outros, Ilhéus, Feira de Santana? Eu lembro de Chico Pinto em Feira de Santana, eu lembro de alguns personagens, não é, que de fato mobilizavam, politicamente falando, a Bahia. Como é que você vê? Seria muita ousadia minha definir Camaçari como a cidade mais politizada da Bahia. Seria ousado e um pouco provinciano, mas pelo que se ouve, pelo que a gente acompanha, a gente sabe que Camaçari é uma cidade altamente politizada, ou seja, a sociedade ferve, é um caldeirão de política. Você vai em qualquer canto onde estejam reunidos 2 ou 3 pessoas, inclusive aquelas que dizem que não ligam para a política, elas em maior ou menor medida todo dia estão debatendo a política, nos bares, nos becos, nas ruas, nas reuniões, nos órgãos públicos. Você está sempre encontrando alguém falando da política. Agora, essa politização que a gente fala não pode ser vista de uma forma presunçosa. A politizada é só o cara que debate a política através de teorias políticas. Não. O fuxico, a conversa, a boataria, o interesse pela política, isso é um fator determinante para a gente atribuir a Camaçari essa pecha de uma cidade politizada. O que você não encontra normalmente nos outros municípios da Bahia, digamos assim, como se fôssemos classificar de maneira muito clara de que, há uma mobilização política, todo dia existe naturalmente um componente político. Camaçari, de fato, você colocaria